Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Sexta-feira, 5 de abril. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Você vai conhecer a história de um aluno com doença degenerativa que desenvolveu uma ferramenta que promove a inclusão de pessoas com deficiência. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Foi apresentado em São Paulo um simulador de consumo de energia elétrica. Ele pode ajudar quem está em dúvida sobre instalar ou não painéis de energia solar em casa ou no comércio. O edifício desta empresa foi adaptado para reciclar resíduos e garantir a geração da própria energia. Os painéis solares no teto têm pequenas separações que permitem a passagem da iluminação natural. E a energia acumulada é redistribuída quando não há sol. Para o diretor, essa tecnologia é uma tendência e os equipamentos se tornam cada vez mais baratos. Vem caindo vertiginosamente. Os custos de fabricação das placas, os custos de fabricação dos inversores, das baterias e da própria instalação também. Por meio deste software, a empresa pode acompanhar quanto de energia as placas fotovoltaicas produzem durante o dia. Um sistema semelhante, mas mais simples para captar a energia do sol, também pode ser instalado nas residências. Com ele, é possível garantir toda a energia elétrica de que uma casa necessita. Pela internet, é possível fazer uma simulação e avaliar qual será a economia caso o sistema seja instalado. Com a conta na mão, basta indicar endereço, consumo médio e gastos em reais para saber o tamanho dos painéis que são necessários, a potência dos geradores e a economia anual. Então você vai ter aí, com esses dados, quanto que você economizaria, deixaria de consumir da rede elétrica, então geraria com o seu próprio sistema fotovoltaico. E olha só, especialistas alertam para os danos que os branqueadores de dentes podem causar ao consumidor. Mesmo os produtos com o selo da Associação Brasileira de Odontologia não têm garantia de eficiência. A promessa de dentes mais brancos e menos amarelados está nas prateleiras do comércio e atrai o consumidor preocupado com um sorriso mais bonito. Quem é que não quer os dentes brancos bonitos? Não é? De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, hoje o Brasil está entre os 3 maiores consumidores desses produtos, ao lado do Japão e dos Estados Unidos. Mas para esse especialista, branqueadores e clareadores de dentes não podem ser tratados como simples cosméticos. Se você expõe o nervo a esse tipo de produto diuturnamente, você corre o risco de uma mortificação desse nervo. Então, isso é um prejuízo. Portanto, a importância do indivíduo procurar uma orientação profissional é a nossa orientação. Para comprar um produto de qualidade, alguns consumidores costumam observar se a pasta apresenta o selo da Associação Brasileira de Odontologia, a ABO. Mesmo assim, é preciso entender bem o que isso significa. A Associação Brasileira de Odontologia diz que o selo da entidade atribuído a alguns produtos não garante o branqueamento prometido na embalagem, mesmo porque não existem padrões internacionais e científicos que digam o que é um bom clareamento. Por isso, a solução passa por outras instâncias. As pesquisas pela comunidade científica são feitas, mas são publicadas em veículos próprios para os profissionais. As pessoas não têm acesso a isso. Então, órgãos do governo e também órgãos associativos, como a Associação Brasileira de Odontologia, deveriam dar uma divulgação maior desses dados para que a população pudesse se orientar. Bom dia. Faltam menos de 3 meses para o início da Copa das Confederações aqui no Brasil e nossa seleção continua sem definir seu padrão de jogo e até seus titulares. Mas isso não parece preocupar. Neste sábado, o Brasil volta a campo não para testar jogadores, mas sim para fazer um agrado aos bolivianos atingidos por uma tragédia provocada por torcedores do Corinthians. Continuo sem entender por que devemos expor nossa seleção para resolver um problema gerado pela torcida de um único clube, atitude inédita do nosso futebol. Jogadores de seleções de base foram convocados com as mais variadas desculpas. Dizem que teve até jogador chamado no lugar de outro, só porque tinham o mesmo nome. Um erro atrás do outro. O que importa dizer
é que desde 2009 o Brasil não vence uma seleção de ponta do ranking mundial. Ainda bem que neste fim de semana teremos jogos em vários campeonatos estaduais. Pelo menos com nossos times, devemos ter motivos para festejar. Até a próxima. Está na hora das notícias do mundo. A semana foi marcada pelo aumento da tensão na Península Coreana. O governo comunista da Coreia do Norte anunciou que vai reativar todas as instalações nucleares do país para produzir energia e também para fins militares. A medida foi tomada depois que o ditador Kim Jong-un ameaçou atacar bases americanas e declarou estado de guerra com a vizinha Coreia do Sul. Em resposta, os Estados Unidos reforçaram a presença militar na região, inclusive com aviões bombardeiros invisíveis aos radares. A crise começou no mês passado, quando a ONU impôs novas sanções à Coreia do Norte, que recentemente promoveu seu terceiro teste com uma bomba nuclear. Melancia, caju,